possamos usufruir desde a respiração mais serena, usufruir desses fluidos salutares, que são as energias que nos ajudam no equilíbrio, na saúde, no bem-estar. Que possamos estar receptivos à assistência espiritual no estado desde já. Receberemos como curso amigo da palavra do Evangelho, que irá com certeza acalentar a nossa mente e nosso coração. Pedimos ao Pai que a nossa prece possa também encontrar nossos irmãos que neste momento se acham em aflições. E se nós nos achamos em aflições, certamente há irmãos em aflições maiores do que as nossas. Pedimos por nós, pedimos por eles. Possa a nossa prece alcançar aqueles que estão nos hospitais, os internados e todos os que lá trabalham. Possa alcançar aqueles que estão nas prisões, nas penitenciárias, igualmente internados ou os que lá laboram. Possa envolver os irmãos que se acham nas ruas, no autoabandono, também passando por privações do frio, da fome, ou mesmo tendo no lar, tendo um abrigo e ainda assim padecendo de privações materiais. Possa a nossa prece ser luz, ser acalento, ser esperança, ser bálsamo para qualquer irmão nosso, a quem ela possa ser útil. Que as nossas energias, emanadas com carinho, com interesse pelo bem do outro, com abnegação, possam abraçá-los espiritualmente. Agradecemos ao Pai pela bênção de mais um dia de existência neste corpo material, pelos trabalhos que puderemos realizar, profissionais ou não, em casa e em outros lugares, pela convivência com familiares, com amigos, com vizinhos, pela vida social que podemos realizar, a vida em sociedade, que nos é também possibilidade de progresso no relacionamento com o próximo. Te rendendo graças por tudo, nós repetimos a prece que o meio Nazareno nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Com a permissão de Deus, de Jesus, de Manuel Francisco da Luz e dos demais benfeitores da vida maior que estão conosco, pedimos permissão para o início da primeira parte das atividades de hoje, aqui no salão, que é de palestra doutrinária. Conosco hoje, o nosso querido irmão Jean Ramos, é trabalhador da nossa casa, esteja à vontade, o Pai já é seu. Obrigado, Solange. Uma boa noite a todos. Os irmãos que estão aqui presencialmente, virtualmente também, nas redes, os espíritos desencarnados, sintam-se todos envolvidos por amor desta casa. Nosso irmão Itairi não pôde vir hoje, o Albano me deu a função nela de substituí-lo. Nosso velhinho, que tem 30 anos já, né? Guerreiro. Por motivo dos outros, eles não podem vir hoje. Então vamos usar a palavra hoje dessa temática que temos no Livro dos Espíritos, que eu deixo aqui, inclusive, a indicação para os irmãos, até quem está nos assistindo online, para acompanhar através do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui para os irmãos também começarem já, quem não tem o hábito, se familiarizar com esta obra,
que toda a doutrina espírita ela está baseada principalmente nesse primeiro livro. Aqui é a pedra fundamental da doutrina espírita. 1857, dia 18 de abril, quando Kardec lançou essa obra, que para mim é um marco, começa o processo de regeneração na face da Terra. Quando os Espíritos vêm nos trazer informações de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel aqui na Terra. Nós vamos partir da nossa conversa, seguir a nossa conversa partindo de um ponto, que existe Espírito, que nós somos Espíritos. Então, primeiro, para chegar nisso, é de se perguntar: você acredita que você é algo a mais do que esse amontoado de células? Que existe um ser pensante, uma alma, um espírito, uma energia, que não seja só o corpo físico? Isso já é um quarto do caminho andado. E essa sequência está em Um Livro dos Médiuns, quando Kardec trata o método, como conversar com as pessoas a respeito da existência ou não dos espíritos e da influência dele em nossas vidas. Não adianta falar com alguém sobre reencarnação se nem se acredita que é espírito. Então, vamos partir desse ponto, que nós somos espíritos, sim, mas que o nosso corpo, então, há algo a mais do que amontoado de células, que seja físico, pode chamar o que quiser. Vamos chamar de espírito, esse ser pensante. Bom, morreu o corpo físico, esse ser pensante, o espírito, alma, essa inteligência, essa energia, ela continua após o corpo físico cessar a sua vida? Se você já acredita, já é 50% do caminho andado. Até aqui, todas as religiões que se dizem espiritualistas, evangélicos, católicos, islâmicos, que acreditam que há algo a mais, chegam até esse ponto. Bom, se então você continua, você fica em algum lugar. E aí que alguns dão destino. Uns ficam dormindo até vir o juízo final, outros vão ficar perambulando por aí, nunca mais voltam, outros voltam como se fosse uma gota no oceano, cai, volta para o todo, para a divindade, e perde a sua essência, mas continua após, volta para o todo. São várias interpretações que se dá do futuro que nos resta ao cessar a vida do corpo. Se você está em algum lugar, de lá onde você está, você poderia mandar um telegrama, um WhatsApp, um telefonema, uma mensagem, se comunicar de uma forma ou de outra com os que aqui ficaram, já é mais uma etapa, 75%. E aí a ciência espírita, toda a doutrina surgiu baseada nesse princípio, na comunicabilidade dos espíritos, que eles estão o tempo todo interferindo na vida da gente e a gente não se dá conta. E é nesse ponto que a gente vai falar hoje. Bom, se você está em algum lugar, pode se comunicar com a gente. Há possibilidade, então, depois de voltar para a Terra, igual a criança que está na terceira série, cumpre o ciclo, volta para a família, depois vem de novo para a escola, mais uma quarta série, e assim vai, uma quinta, até desenvolver o meio, atingir os meios máximos, graus que o meio acadêmico possa oferecer. Assim, a Terra oferece as oportunidades diversas, a vida material, para que o espírito, então, cumpra a sua evolução, vindo em etapas que a gente chama, então, de reencarnação. Você acredita nisso? Então, já é 100% da visão espírita. Como que se dá a reencarnação? Tem também umas interpretações, que a gente, uns reencarnam e
podem regredir em termos de evolução. Cuidado de não matar aquela barata ali, que ela pode ter sido alguém da tua família na vida passada. Ou como nas religiões orientais, que fazem-se as venerações ao boi, ao macaco, ao rato, a diversos animais, porque eles têm nas suas crenças de que podem, esses espíritos, mais tarde vir na condição humana e nós na condição animal, e assim há essa respeitabilidade entre os seres animais por causa desse tipo de ida e vinda do espírito. Baseado nos ensinos que os espíritos nos dão, nós espíritos, depois que atingimos uma fase, depois que adquirimos certas virtudes, certos aprendizados, aquele patrimônio nunca mais se perde. Como se diz aqui em Florianópolis, é para toda a vida. Para a vida eterna, para a imortalidade. As virtudes que você desenvolve nunca mais se perdem. Então, baseando-se nesses princípios, a gente volta aqui para a terceira parte. Podem os espíritos interferir em nossa vida? Então, a gente está aqui partindo do ponto de vista que eles existem, que nós somos espíritos e que estão aqui, interagindo o tempo todo conosco. Como assim, gente? Eu vou dormir, eles vão junto? Eu vou trabalhar, eles estão junto conosco? Sim. Kardec, em O Livro dos Espíritos, quem quiser nos acompanhar na rede, tem no Livro dos Espíritos, questão 459, está aqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Dá bom de enxergar lá atrás? Tranquilo, né? Aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Não dá a sensação que parece a gente ser feito boneco, fantoche, que a gente manipula o tempo todo desse jeito? Não dá a sensação que cadê o nosso livre-arbítrio, já que eles estão o tempo todo interferindo? O pensamento é meu, não é? Essa vontade que eu tenho de fazer isso ou fazer aquilo, fui eu, foi os espíritos? Começa então um leque de perguntas, de dúvidas, depois que se entende essa possibilidade. Os espíritos interferem em nossas vidas? Interferem. Em nossos pensamentos? Sim. Como lidar com tudo isso? Já pensou você em casa, briga com a sua esposa, com a sua sogra, com o seu filho, seja quem for? Ah, não fui eu, foi um espírito que veio através de mim e falou. Como lidar com essas influências? Ou até que ponto eles interferem? Diz aqui que muito mais do que a gente imagina. Nossa imaginação é fértil. E ainda além disso, os espíritos podem interferir de forma que a gente nem sequer se dá conta. Porque a gente costuma medir os outros com a nossa régua. Mas baseado nas dimensões físicas. O que transcende é o campo das ondas eletromagnéticas, o campo das energias, o campo espiritual, a gente não tem nem como mensurar isso, porque escapa às nossas dimensões. Então, como é que se dá essas interferências? Kardec, então, começa a entrar nesse assunto que recomendo para a gente se aprofundar nessa temática, no dia a dia. De vez em quando você buscar estudar esse tema, para saber como lidar com isso. Aí ele vai então adiante. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos. A gente pensa milhares de pensamentos por dia. Deixa eu perguntar lá para os nossos universitários: Paulo, quantos pensamentos a gente tem por dia? Dizem os estudos? Mais de 100 mil, sabe Deus quantos? Por dia. Será que sou eu que estou pensando isso tudo? Eu tenho capacidade para pensar isso tudo? Dizem os entendidos do assunto que a gente não usa sequer 5% do nosso cérebro. Que dirá se a gente usasse? Dizem os espíritos: vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros.
Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias se combaterem. Você acorda de manhã com vontade de limpar a casa. Aí vai lá, toma um café e vê a quantidade de coisa que tem para fazer. Aí começam as influências. Será que esse pensamento é meu? Será que é dos espíritos? Como lidar? Acho que eu tenho que perdoar aquela pessoa. Vê essa vontade. Você viu a necessidade. De repente começa outro pensamento. Mas será que ela merece? Será que ela vai te reconhecer? Será que ela vai aceitar o teu perdão? Se eu fosse tu, não fazia isso. E começa a confusão. Então, isso é muito mais comum na nossa vida do que a gente imagina. Esse bombardeio de pensamentos no nosso dia a dia. Kardec, então, continua. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando o pensamento vos é sugerido, então quem está respondendo aqui são os espíritos. Tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Essa resposta aqui a gente fica o ano inteiro estudando e o assunto não se esgota. Por que ele diz que não seria nem interessante a gente estabelecer a distinção se o pensamento é meu ou do espírito? Qual é a vantagem de não saber de onde é que vem o pensamento? Não, mas ainda assim eu queria saber, será que esse pensamento é meu? É alguém que veio aqui me influenciar? Eu estou com uma ideia fixa aqui que isso não me sai da cabeça. Será que é meu? Será que é dos espíritos? Como lidar com isso? Como reverter isso? Aí ele faz então outras perguntas, que aqui vamos mais adiante. Disse, 463, comumente ser sempre bom com o primeiro impulso, é exato? Eu tive uma vontade de salvar o mundo hoje. Será que o pensamento foi meu? Foi espiritual? Olha só o que os espíritos dizem. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado, conforme a sua natureza. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Se você já está numa frequência do bem, desejando fazer o bem, é natural que venham pensamentos voltados para o bem. Se você já tem uma certa tendência, um vício, esse ou aquele, os espíritos que vão interferir estarão na tua frequência. Se o pensamento foi primeiro teu ou dos espíritos, voltamos para aquela questão. É até importante que a gente não saiba fazer a distinção. Vamos adiante. Como distinguirmos então se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudar em casa. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-nos discernir. Em outras palavras, acordei e comecei a ter um pensamento qualquer. Será que é prioridade eu saber se eu que estou pensando é influência espiritual? Não. Depende do conteúdo. Foca na emoção, no sentimento, na vibração, na sensação que aquilo está te passando. Se o pensamento é ruim, te contenha. Não dá vazão. Principalmente quando vem emoções aí embutidas da raiva, do ódio, da ganância, recomenda-se que na hora desses impulsos não fale o que se pensa. Não agir movido por esses impulsos quando você percebe que daí pode vir um desequilíbrio.
Diz Emmanuel, parafraseando ele, né? Que em 60 segundos a gente faz besteira para 60 anos. No impulso das paixões, muitas vezes você joga a palavra aos ventos que não volta mais. E quando numa relação, por exemplo, entre casais, quando você fala determinadas coisas, que aquilo ofende, que aquilo venha com uma intenção só de cutucar o outro, você pode perder o encanto, fazer com que a pessoa perca o encanto por você. Então, na hora da emoção, não reage. Conta 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos, até você ficar resignado, sereno. Vamos conversar? Vamos trocar ideia, fazer uma DR, e aí, feito 2 adultos, de forma consensual, dizer o que pensa, entender o ponto de vista e também ficar receptivo, para que dessa forma você veja onde está o erro. Porque é fácil botar a culpa nos espíritos. A gente traz no movimento espírita, ou aquele que começa a conhecer a doutrina espírita, uma herança, que eu digo até natural, de muitas outras religiões, de terceirizar a responsabilidade do que está acontecendo consigo, como se Deus tivesse distraído. É fácil botar a culpa no obsessor. É fácil botar a culpa no espírito ruim. Mas Deus não está distraído. Eu costumo dizer, espírito ruim, por mais inteligente que ele seja, por mais habilidades que ele tenha, ele não inventa, ele só aumenta o que está dentro da gente. Então, quando você começa a perceber que dentro de si há pensamentos ruins, vem a proposta de Jesus, dê a outra face. Não no sentido de se alguém bater a tua face, ofereça a outra, no sentido literal da palavra. Isso é ingenuidade. Não saber se defender, não se amar. A gente tem que usar a força do amor, que a gente ainda não acredita. Que não sabe ainda a força que o amor, a energia que ele produz em nós quando entramos nessa frequência. Ele produz luz. E a escuridão, ela não suporta a presença da luz. Chavão que eu sempre falo aqui. Então, quando você percebe que está com um pensamento de tristeza, qual é a outra face? Vai desenvolver coisas que está com alegria. Quando alguém vem com a ofensa, dê a face do perdão, da ignorância, sabedoria, conhecimento, a luz. A outra face da escuridão é a luz. A gente sabe o antídoto para as coisas. Já falei outra vez aqui, todo mundo sabe para que serve uma enxada. Para que serve uma enxada? Para carpir, para lavrar a terra, para correr atrás de alguém e usar como arma. Dá para fazer milhões de coisas com a enxada. A proposta de Jesus para usar a outra face, dar os antídotos, é para que a gente não fique na mesma frequência das leis de causa e efeito, toma lá da cá, bateu, levou, matou, vai ser morto, cortou a mão, vai ser cortado, tirou a língua, vai perder a língua. Na lei de italiano, dente por dente, olho por olho. Não é isso. A proposta de Jesus é a misericórdia, é o amor, que tudo transforma, que tudo pode. Eu, nesse processo de autoconhecimento, quando eu estou num sentimento assim meio que de raiva, eu aproveito para limpar a casa. A raiva é um antídoto contra a procrastinação, que a gente vai empurrar. Tem coisa para fazer, você está vendo que tem que ser feito aqui e não faz. Quando começa a vir esses vulcões que estão dentro da gente, canaliza para produzir coisas boas. Você vai se sentir muito melhor depois. Aí em meia hora eu limpo a casa, coisa que ia levar 2 semanas para limpar. Um instantinho, só de raiva. Bota uma música que fomente a alegria, porque a gente costuma ouvir milhões de coisas que diariamente que vão nos hipnotizando para que a gente fique em torpor, sem refletir, sem pensar, sem um sentimento
crítico sobre a nossa própria postura, aí os espíritos ruins só se aproveitam, porque a gente não está produzindo luz, eles se aproveitam para interferir em nossos pensamentos, para potencializar o que está em nós. Por isso que Deus deixa. É pedagogia divina. Então, quando você se der conta que há uma influência ruim, uma ideia fixa, um pensamento ruim, agradeça por ter a lucidez que está sob uma influência, e aí então peça forças para repelir sem condescendência, sem piedade, esses tipos de influências, de pensamento, e peça forças para perseverar no pensamento bom, no caminho do bem, do amor, da caridade, da justiça, da fé, da simplicidade, para desenvolver virtudes que nos aproximam cada vez mais de Deus, no sentido figurado, porque nós nunca estamos afastados dele, mas que faça você se sentir mais próximo. Olha a pergunta que ele faz: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Assim como a gente tem vizinho que quer nos ver mal, funcionários, amigos, colegas que nos querem ver mal, ou pessoas de partidos antagônicos, de visões diferentes, que querem nos ver mal. Por que eles fazem isso? Para que sofrais como eles sofrem. Aí ele faz uma contra-pergunta: isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Quem está na frequência da inveja, inverte as leis do universo. Sempre o outro é a culpa. Sempre o outro é o culpado por eu estar angustiado, por eu estar sofrendo, por eu estar infeliz. Esquece de focar em si, a capacidade que tem de ele mesmo mostrar, de ele mesmo poder prover para si os recursos, a prosperidade. Não se sentem merecedores e não quer que mais ninguém seja, só para se sentirem iguais, para não ter que gastar energia para mudar de comportamento, de tendência. E de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros, aí então de espíritos desencarnados para encarnados? De que natureza é esse sofrimento? Os que resultam ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Nunca um espírito de luz vai te causar constrangimento, sofrimento. Quando você recebe uma psicografia, quando você recebe uma mensagem, seja um sonho, ou leia um livro que se diga espírita, se algo está te trazendo constrangimento, umas sensações ruins, desconfia. Porque espírito de alta hierarquia, espíritos do bem, só trazem mensagens que vão te dar inspiração, motivação, consolo, para você vencer, para você crescer, para você ter lucidez, sabedoria, para ter poder de saber se mudar. Aí Kardec pergunta: por que Deus permite que esses espíritos nos excitem no mal? Como eu falei, pedagogia divina, está aqui a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Instrumentos de Deus. Todos nós somos usados uns para ajudar os outros, querendo a gente ou não. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, ao passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, mas sempre no campo da inspiração. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais desejando o mal. Viu? O espírito ruim não inventa, só aumenta. Está em nós essa atração. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queres o mal, podem eles
ajudar-te na prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Isso vale para a fofoca, para a maledicência, para a soberba, para a ambição ao poder, para a vaidade. De um jeito ou de outro, todos nós aqui temos um ponto central, um eixo, um desejo que a nossa vida gira em torno desse desejo. E é aí onde os espíritos se aproveitam, porque eles bastam nos estudar e ver o que a gente deseja e eles começam a potencializar isso. Quando eu digo aqui sobre essas influências, os espíritos superiores, eles têm ética, eles vão respeitar uma regra divina. Você tem vontade. Se a tua vontade é para fazer o bem, eles vão te interferir no bem. Se a tua vontade é para fazer o mal, eles vão te inspirar para fazer o bem. Mas se a tua ideia continua fixa, e você decide em fazer o mal, eles vão te respeitar. Como assim? Se eu tiver vontade de me jogar da ponte, de um prédio, na frente de um carro, eles vão me inspirar para seguir no caminho do bem e tirar esse pensamento ruim de mim. Mas se eu tiver com a ideia fixa, eles não vão me impedir. Não impedem? Não. Um monte de gente tenta e consegue. Onde é que está Deus nessas horas? Está distraído? Ele respeita a tua vontade. Mas você tem que se ver como espírito imortal. Essa vontade não fica só aqui na vida física. Continua contigo, é um atributo, é um patrimônio que Deus te deu. Você então vai desencarnar com as consequências desse suicídio. E essas consequências vão criar em ti desejos diferentes daquele. Que na próxima reencarnação, quando vir sentimentos parecidos com esses, que vão te engatilhar a mesma tendência, devido à dor que você passou, você vai ter repugnância natural a esses tipos de influência. E você não vai ser pego de novo por espíritos que tentem a te induzir no suicídio. A gente vai criando repugnância ou desejo para fazer as coisas. Quando eu digo que os espíritos superiores nos inspiram, a regra para os espíritos inferiores já é diferente. Não tem ética, não tem escrúpulo. Se eles pudessem, eles entrariam no teu corpo só para te conduzir e fazer você, os processos da subjugação, da obsessão, da influência má dos espíritos, das fascinações. Está lá no livro dos médiuns para quem quiser ver sobre os níveis de obsessão. Não tem ética. Assim como aqui na Terra, quando você segue o caminho do bem, aqueles que têm inveja, estão na corrupção, estão em caminhos outros que não os do bem, eles tentam te tirar do caminho a qualquer custo. Mata se for preciso, depois a gente pensa. Não tem ética. Tá, então parece que a gente está numa guerra. Como se defender disso? Preciso tomar um banho de sal para me afastar dos espíritos ruins? Aí eu fico pensando, eu sendo um espírito obsessor, com um sentimento de ódio e vingança, olhando para o fulano, que eu quero pegar ele tomando banho de sal, ou umas ervas, fazendo uns tratamentos, vai vendo, daqui a pouco eu te pego. Tu acha que o sal vai me impedir de te interferir? Não vai. Aí Raul Teixeira, que é um doutor em física, espírita, ele fala, se isso fosse realmente eficiente, as penitenciárias iam ser banhadas de sal todo dia, para fazer com que as pessoas mudassem de comportamento. Não é isso que muda, é o conhecimento, principalmente de ordem espiritual. Quando você passa a adquirir conhecimento, saber quem tu és de essência, você passa a ter empoderamento e ter a capacidade de mudar a tua própria realidade. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento e
Quanto mais você põe em prática essa sabedoria, mais você vai ter a arte de produzir luz dentro de si. E a luz afasta as influências erradas, as influências ruins. Podem o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, e aos que, pelos seus pensamentos, os atraem, principalmente nos dias onde a carne nada vale. Frase latina que originou a palavra carnaval. A carne nada vale, vive o espírito, vive os prazeres do corpo, nem se cuida. Depois é que vem a quaresma para se cuidar da alma. Mas antes disso, vive os prazeres. Nesses dias, onde as pessoas se exaltam nos prazeres de todos os tipos, espíritos entram em comunhão com esses irmãos e passam a ser nuvem em chamas. Eu digo que são médiums Uber, onde vão passando e vão carregando espíritos. Naquele oba-oba, nos prazeres de todo tipo, e a gente não se dá conta. As consequências, principalmente em outubro, né, Carlos? Tem um monte de grávidas por causa dos dias de carnaval, de forma irreflexiva. Como lidar com isso? Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que querias que fizesse? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita, de um momento propício, como um gato que tocai o rato. Tem espíritos que se veem na tua natureza, que você não tem tendência para aquilo, que aquilo não te apetece mais, eles vão buscar outro lugar. Então trate de se reformar. Por que meio podemos neutralizar? Essa aqui seria a pergunta mais importante. A influência dos maus espíritos. Como que eu posso interferir nessa ação deles? Que isso aqui seja filosofia de vida para a gente. Praticando o bem. Não tem oração melhor do que um gesto voltado para o bem do próximo. Pode ser palavras, ladainha, palavras articuladas. Se fica no vazio do gesto, da ação, nada vale. A oração é um recurso? É valiosíssimo. Mas ela te dá lucidez para você pôr em ação. Se você não põe em ação, aquilo se esvai. E não adianta ficar em contemplação. É agir no bem, meus irmãos. E a casa aqui, nesse sentido, ela serve como referência, porque aqui ninguém vai ver profissional da fé. Ninguém recebendo salário, paga alguma pelo que é feito aqui dentro. É tudo no exercício do bem, para a gente desenvolver virtudes. E isso aqui é aberto para todos, é acessível para todos nós que quisermos vir estudar, participar, arregaçar as mangas. Tem tanta coisa nas áreas assistenciais, tanto para os desencarnados quanto para os encarnados, que vai construir isso dentro da gente. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e os que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí eu fico imaginando eu falando: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Aí se eu pudesse ouvir a resposta dele: isso eu já faço, meu filho. O que Jesus está nos ensinando aqui? Para que, numa visão reversa, não me deixe cair em tentação, me dê lucidez para que eu não procure mais. Ou se algo ainda me tente,
para que eu saiba qual é o viés psicológico, emocional, o vício, e combater aquilo para converter em virtudes, transformar, é dar a outra face. E aí pronto, eles não têm mais acesso em nossos pensamentos. É de física. Mais uma. Aqui. Nós passamos pelos processos das influências espirituais o tempo todo? Sim. Somos influenciados? Sim. Aí trata-se de obsessão. Toda vez que um espírito desencarnado exerce influência negativa sobre alguém, isso se chama obsessão. Ela pode ser uma simples, ou quando começa a criar ideias fixas, o obsidiado passa a dar vazão, moradia para aqueles pensamentos, aí a gente chama de fascinação, ou quando ele perde o controle total das suas ações, por tanta influência abrupta do espírito sobre si, que a gente chama de subjugação. São os níveis de obsessão. Muitas vezes essa é confundida com possessão. A gente não entende dessa forma. Nenhum espírito entra dentro do teu corpo. Eles te manipulam, sim. Controla a tua vontade, sim. Mas dois espíritos não ocupam o mesmo corpo ao mesmo tempo. Então, se eu tenho mediunidade, todo aquele que está sob a influência de um espírito ou outro, ele pode estar, ele tem de certa forma uma mediunidade, que é aquele que sente em grau maior ou menor a influência dos espíritos. Nesse sentido, todos nós somos médiuns. Tá, então não poderia, anulando a mediunidade, a gente não estaria mais sujeito à influência dos espíritos? Kardec dá essa resposta em O Livro dos Médiuns. Quem não tiver em casa, só baixar ali no Google, Livro dos Médiuns, questão 244, que aqui, em breves palavras, não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que se fizeram haja espíritas e médiuns. Em outras palavras, se eu for comparar a biologia com a doutrina espírita, a biologia nos mostra o mundo que está aqui coexistindo conosco, só que a gente não vê. Por dedução, quando eu tenho conhecimento da vida biológica, para isso eu uso os aparelhos, e tenho todo o conhecimento da ciência da biologia, ela me dá conhecimento o suficiente para eu, na higiene, saber que se eu não ter uma higiene adequada, eu vou ter riscos de contaminação. Antigamente, pessoas eram queimadas, vivas, por atribuir-se que essas pessoas tinham a capacidade de amaldiçoar uma população inteira que morria com uma epidemia qualquer. Mal sabia-se que era por contaminações de ratos, de bactérias, vírus. A biologia vem trazer essa informação. Então hoje ela nos ensina como lidar com o mundo ao nosso redor para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Da mesma forma, o Espiritismo nos ensina de que forma eu posso focar os meus pensamentos, de que forma eu posso focar os meus desejos aqui na Terra, porque eu sou espírito. E ao mesmo tempo ela me ensina como lidar com os espíritos, assim como a biologia me ensina como lidar com o mundo das bactérias, o mundo invisível que eu não vejo. Eu também não vejo espíritos, para isso eu preciso de aparelhos. No caso aqui são os médicos. Quando então eu passo a ter esse tipo de entendimento, eu passo a ter mais sabedoria em como me defender dessas influências, não cair nas armadilhas, nos impulsos. Essa é a diferença que o Espiritismo oferece para aqueles que seguem e praticam. A gente passa a ser, então, de agente passivo no dia a dia, a gente passa a ser proativo, a transformar o mundo ao nosso redor. Não tem coisa mais linda do que isso. Quando você, de consumidor, passa a ser produtor, de pedinte, ser agente de trabalho ao teu redor, para mudar a realidade ao teu redor. E encerrando, o melhor antídoto que a gente tem para com as influências dos espíritos que ainda estagiam nas sombras, na inveja, que querem exercer sobre nós essas influências de todos os tipos, ou se você percebe-se com uma ideia fixa, um pensamento antagônico,
ruim que te abate, uma depressão, começa a desenvolver uma virtude que Deus deixou dentro de si quando te criou. Não nessa reencarnação, mas há bilhões de anos, quando fomos criados. Essa força está dentro da gente. No Livro dos Espíritos, temos lá na questão 888, quando ele fala sobre a lei de atração e a lei de amor. Quando pergunta sobre a esmola, Santo Paulo dá uma resposta. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, quando trata da lei de amor. Olha só o que ele fala sobre a lei de amor. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes que vos dizem por meu intermédio: amai muito a fim de serdes amados. Isso que eles nos dizem. O amor. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixares o invólucro terrestre. Não precisa esperar desencarnar para a gente sentir as sensações, os frutos da reencarnação, para se sentir mais leve, querer se sentir anjo. Já pode ser agora. Acredite nessa força, a capacidade que tem dele em amando, fazendo algo pelo próximo, pelas pessoas ao teu redor, dedicando um pouco do teu tempo. Para isso é igual uma academia. Para que ter hipertrofia muscular, não espere ter vontade para ir para uma academia. Essa vontade não vai vir. Se o teu cérebro não sabe o que é isso, ele não vai desejar. Mas depois que você vai e começa a repetir, você vai começar a desejar. O cérebro vai lembrar dos benefícios. Comece a exercitar de alguma forma ou de outra algo que você possa ter aquilo como uma missão na tua vida e fazer o bem para alguém. Você vai ver o que vai acontecer ao teu redor. Quanto de prosperidade espiritual já você vai ter, sabedoria, força para reverter os antagonismos da vida a teu favor. O tempo já se esgotou. Eu ficaria horas e horas, porque o assunto é bem gostoso. Deixo aqui a nossa contribuição para a gente começar a se familiarizar, porque essa obra tem todas as respostas que a gente precisa como manual de instruções para lidar com os reveses da vida. Livro dos Espíritos, começa a folhear ele, estudar ele, entrar nesse universo, e o teu cérebro então vai começar a criar conexões diferentes. Você vai ter pensamentos diferentes, possibilidades novas, recursos a mais, para que através desses recursos os bons espíritos também possam te usar como bons instrumentos para fazer o bem. Porque afinal eles estão o tempo todo aí nos ajudando. Que Jesus nos conforte a todos, que coloque no coração de cada um aquilo que a gente não conseguiu colocar, assim como fala o nosso irmão Aguiar lá de Corpilinhas. Possamos levar essas vibrações daqueles que convivem conosco, para que eles lá fora também possam receber essa paz. Que é lá que a gente espera de nós a doutrina espírita vivenciada. Que Jesus nos conforte a todos. Obrigado. Obrigado, Diana, trabalhador da casa, né? Nosso companheiro de longa data, né?